O Grumman F-7F Tigercat foi um notável caça pesado com uma linhagem intrigante que remonta à bem-sucedida série dos chamados regatos da Grumman. Como o primeiro caça bimotor implantado pela Marinha dos Estados Unidos, o F-7F representou uma notável inovação, projetado especificamente para servir nos porta-aviões da classe Midway. Embora nunca tenha tido a oportunidade de demonstrar sua destreza na Segunda Guerra Mundial, o Tigercat ainda conseguiu deixar uma marca indelével no mundo da aviação. O caça pesado fez sua estreia durante a Guerra da Coreia, onde viu ação em inúmeros papéis e solidificou a reputação dos regatos. Com uma série de impressionantes características de design, o Tigercat era uma verdadeira maravilha da engenharia aeronáutica e estava à frente de seu tempo, embora por um curto período. De maneira irônica, o Tigercat nunca operou como um caça baseado em porta-aviões conforme inicialmente planejado, e por um motivo simples: ele era muito poderoso. Desde o início da década de 1930, a Grumman Aviation se estabeleceu como um fabricante altamente proficiente de caças baseados em porta-aviões. Em particular, seu F-4F Viltica se mostrou um desenvolvimento fundamental durante as fases iniciais e intermediárias da Guerra do Pacífico, demonstrando capacidades tenazes tanto em papéis defensivos quanto ofensivos. Posteriormente, o aprimorado F-6F Hellcat, equipado com um notável motor radial Double Vice da Pratt & Whitney, fortaleceu o poder aéreo dos aliados e desempenhou um papel crucial na recuperação da superioridade aérea pelo resto da guerra. Como resultado, a icônica aeronave estabeleceu um alto padrão para todos os regatos subsequentes. O sucessor na linha da família Regator teria que superar o desempenho excepcional de seus antecessores. Com esse objetivo em mente, o departamento de projetos se empenhou em criar a forma definitiva de caças baseados em porta-aviões. O desenvolvimento começou em 1941, quando os engenheiros da Grumman optaram por usar o comprovado motor Pratt & Whitney R2800 da marca Double Vice, que havia impulsionado o Hellcat, o mesmo motor que mais tarde impulsionaria o ápice do voo alimentado por pistões dos Estados Unidos, o próximo caça naval F-8F Bearcat. Paralelamente, a empresa estava trabalhando no XP-65 ou modelo 51, baseado em uma tentativa anterior cancelada designada XP-50, em busca de um conceito futuro de caça de comboio. No entanto, essa ideia foi descartada em favor do design que levaria à criação do F-7F. Embora inicialmente apelidado de Tomcat, o nome foi abandonado devido às conotações inadequadas na época, e a aeronave foi batizada de Tigercat. Um contrato para o protótipo, designado XF-7F-1, foi assinado em junho de 1941, prometendo produzir um caça capaz de desempenhar um papel de ataque terrestre auxiliar, ao mesmo tempo em que superava todos os caças existentes. O F-7F foi derivado do XF-5F-1 Skirokia, o primeiro caça bimotor da Grumman, um conceito que atendia ao pedido da Marinha por um caça bimotor maior adequado para uso nos imaginados porta-aviões da classe Midway. Sem dúvida, essa segunda tentativa de criar um caça bimotor foi muito mais bem-sucedida do que a primeira. A estrutura aérea substancial permitiu considerável flexibilidade em relação ao armamento. Ao longo da guerra, a sabedoria convencional americana favorecia várias metralhadoras montadas nas asas, proporcionando uma alta taxa de fogo e capacidades de danos. No entanto, o Tigercat foi muito além. Enquanto os soviéticos e alemães já haviam reconhecido o valor de caças equipados com canhões ao enfrentar bombardeiros inimigos, oferecendo uma letalidade imensa por projétil único e representando uma ameaça significativa aos sistemas internos intricados de um bombardeiro inimigo, o Tigercat não se contentaria com apenas uma opção. De fato, a nova aeronave contaria com o melhor dos dois mundos. Apesar de sua designação de caça, o design resultante emergiu como uma aeronave monoposto de tamanho considerável, fortemente armada para apoio terrestre, ao mesmo tempo em que servia como aeronave de reconhecimento fotográfico e caça noturno. O Tigercat estava equipado com 4 canhões de 20 mm e 4 metralhadoras calibre .50. Além disso, o Tigercat apresentava uma envergadura longa e robusta, melhorando ainda mais seu potencial multiuso. A extensão que ia de cada raiz de asa a cada nacelle fornecia espaço suficiente para montar munições externas, como 2 bombas de 1000 libras em estações sob as asas.
Alternativamente, as bombas poderiam ser substituídas por um único torpedo sob a fuselagem para missões antinavio. Com tal armamento, o Tigercad estava preparado para lidar com praticamente qualquer tipo de aeronave disponível na época, exibindo uma adaptabilidade incomparável. O design aerodinâmico do F-7F contribuiu para seu desempenho rápido, enquanto sua fuselagem tinha a menor seção transversal possível. A configuração também apresentava uma montagem de nariz pontiaguda e uma empenagem convencional. O piloto desfrutava de uma visão razoável para a frente e para cima a partir do cockpit, embora a visibilidade para os lados e para trás fosse parcialmente obstruída pelas nacelles do motor radial. Quanto às asas, elas eram articuladas fora das nacelles dos motores para fácil armazenamento, enquanto o trem de pouso era único, apresentando um trem de pouso triciclo, uma novidade para aeronaves de porta-aviões. Em vez da variedade tradicional ponta do rabo comumente usada durante aquele período, o Tigercad incorporava um arranjo de 2 sistemas de trem de pouso principal que retraiam para trás na parte inferior de cada nacelle do motor. O trem de pouso montado no nariz retrai-se de forma semelhante. Notavelmente, todos os trens de pouso incluíam uma única roda. Após seu primeiro voo em dezembro de 1943, o Tigercad provou ser uma aeronave excepcional e capaz, que atendeu a todas as expectativas. O XF-7F-1 foi prontamente acelerado para a produção para atender a demanda do Corpo de Fuzileiros Navais por 500 aeronaves urgentemente necessárias no Teatro do Pacífico. De fato, o pedido foi feito antes do primeiro voo do protótipo. Não apenas o protótipo, mas também as aeronaves de produção inicial, estavam entre os caças de motor a pistão mais rápidos, apresentando uma velocidade máxima significativamente maior do que a dos caças monomotores da Marinha dos Estados Unidos. Ela era até 71 milhas por hora mais rápida do que seu estimado predecessor, o Hellcat, ao nível do mar. Nas palavras do capitão Fred Trapnell, um dos pilotos de teste mais conceituados da USN daquela época, é o melhor maldito caça que já pilotei. Desde o início, o F-7F enfrentou um problema crítico: era grande demais para os porta-aviões da classe Midway. De fato, o caça possuía uma velocidade impressionante e uma poderosa capacidade de fogo, mas esses atributos também o tornavam pesado demais e resultavam em uma alta velocidade de pouso. Para complicar ainda mais as coisas, os 2 motores Double-Vise forneciam muita potência, tornando a aeronave muito rápida para operações gerais em porta-aviões. Infelizmente, o caça falhou totalmente nos testes de adequação para operação em porta-aviões devido à baixa estabilidade com o motor em funcionamento. Além disso, sua incapacidade de empregar corretamente o gancho auxiliar de parada do arrester deixou a aeronave sem escolha a não ser relegada a operações em terra. A partir de então, ele serviria principalmente com os fuzileiros navais como caças noturnos equipados com o radar APS-6. As entregas começaram em abril de 1944, mas mudanças nos requisitos operacionais levaram a atrasos na produção. A primeira variante de produção foi a F-7F-1N, e após o 34º exemplar, uma variante biplace para um operador de radar, conhecida como F-7F-2N, foi introduzida. Além disso, as questões críticas foram abordadas apenas com a segunda versão de produção, a F-7F-3. A nova versão se assemelhava muito à F-7F-1, mas foi atualizada com motores Pratt & Whitney R2800 e FIN-34W de maior potência. Ela foi testada novamente no USS Shangri-La, mas mais uma vez não conseguiu passar nas qualificações de porta-aviões devido a uma falha na asa durante um pouso pesado. No entanto, a F-7F-3 prestou serviços como caça diurno e noturno, além de aeronave de reconhecimento fotográfico. É importante ressaltar que o Tigercad entrou em serviço quando a guerra na Europa ainda estava em pleno andamento, mas a aeronave não recebeu a autorização operacional necessária para combater durante a fase final da guerra. Consequentemente, ele serviria principalmente após o fim do conflito, mas isso significava que o poderoso Tigercad estaria pronto para a próxima guerra na Coreia. À medida que a Segunda Guerra Mundial chegava ao fim, o contrato original de produção foi cancelado.
No entanto, a produção do Tigercar não foi interrompida até o final de 1946. Na verdade, foi o primeiro caça bimotor encomendado em grandes quantidades. Um contrato separado levou à produção do F-7F-3NS sua versão final, o F-7F-4N, que foi extensivamente reconstruído para maior resistência e estabilidade. Embora tenha passado nas qualificações de porta-aviões, apenas uma dúzia foi construída. Ambos os modelos foram configurados como caças noturnos, equipados com um nariz alongado para acomodar o radar e uma quilha aprimorada. Curiosamente, o F-7F-N4 foi o único modelo da série equipado com um gancho de parada para operações em porta-aviões, mas ele perdeu completamente o conflito para o qual foi projetado para combater. Modificações posteriores levaram à produção de variantes especialmente equipadas, como o F-7F-3, para reconhecimento eletrônico, e o F-7F-3P, para reconhecimento fotográfico. Uma vez integrado aos esquadrões dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, o Tigercat foi implantado durante a crise na Península Coreana. Mais precisamente, elementos do VMF-VN-513 foram estacionados no Japão quando a guerra começou e foram imediatamente colocados em serviço. O Tigercat então realizou operações de intruso noturno e vários outros papéis, que variavam de apoio aéreo aproximado a missões de utilidade. No entanto, sua linhagem chegou ao fim em 1954. Apesar de ser uma aeronave bem projetada e um dos caças mais rápidos da era da Segunda Guerra Mundial, o Tigercat teve uma vida operacional infelizmente coincidente com o surgimento dos caças a jato. Superado por aeronaves mais poderosas e rápidas, ele foi considerado obsoleto após apenas alguns anos e retirado do serviço dos fuzileiros navais. Nos 2 décadas seguintes, no entanto, o Tigercat encontrou um novo propósito no combate a incêndios florestais no oeste dos Estados Unidos. Até hoje, alguns exemplares permanecem em condições de voo, enquanto outros estão em exposição. Obrigado por assistir ao Asas Histórias. Para mais aviões de guerra incríveis, aviadores e suas façanhas, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Até mais!